Queridos, essa é a nova série que a gente vai trabalhar aqui. Conhecendo e vivendo os valores da família IBAI. Durante setembro e outubro, domingo pela manhã e à noite. E há vários subtemas que nós estamos chamando de nossos valores. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Essa manhã é uma introdução. Hoje e à noite também, mesma palavra. Não é? Claro que não vai ser só sobre isso que nós vamos refletir. Por exemplo, no dia 16, o pastor Cláudio Andrade, que é supervisor do trabalho da Junta de Missões Mundiais para a nossa região, vai estar conosco aqui. Ele não vai abordar esse tema, ele vai abordar um outro tema. Mas esse é o tema que a gente vai tratar de um modo geral durante esses próximos 2 meses, setembro e outubro. Vai ter campanha de missões nacionais, vão ter outros temas, outras pregações, né, com temas únicos, né, pontuais, mas essa é a linha mestra da nossa reflexão nesses próximos meses, ok? Conhecendo e vivendo os valores da família IBAI. E por que a gente está propondo isso, gente? Para início de conversa, eu queria, então, recordar 2 conceitos fundamentais, ok? 2 conceitos fundamentais, que são, o primeiro deles, o conceito de igreja. Vamos lá, me ajudem aí. Quero interagir, já que estamos um grupo aqui de 30, né? Dá uma definição de igreja, para a gente começar essa conversa. O que a igreja é? União de pessoas. Amém? Todo mundo diz amém, é isso? Concorda? Está certo. Certíssimo. O que mais a gente pode dizer? Corpo de Cristo, é uma imagem, uma metáfora. Está na Bíblia, em Coríntios especialmente. Paulo diz isso, a igreja é o corpo de Cristo. Não é? E ele está falando na perspectiva de que cada pessoa que está nessa igreja tem uma contribuição a dar, assim como nós temos várias partes do corpo humano. Ok, o que mais? Muitas vezes, muito bem, Minoro, muitas vezes a gente fala, é o conceito, a palavra é dinâmica, né? E foi agregado, embora não fosse o sentido original dela, mas foi agregado o sentido de prédio, de arquitetura religiosa. Então, uma arquitetura religiosa cristã, o prédio da IBAI, quem passa aqui na frente diz, e vi uma igreja ali. Ele está falando do quê? Do prédio, não é isso? Visitei uma igreja bonita, centenária. Está falando do quê? O prédio, não é isso? Não é porque você não encontra um grupo de pessoas que tenha 100 anos, pode encontrar uma, né? Mas não um grupo. Então, você visitou uma igreja centenária, o que você visitou? Uma instituição que tem 100 anos e o prédio dessa instituição a representa. Ok, muito bem. Então, a gente não está errado quando você fala de igreja como um prédio, no sentido corrente, popular e contemporâneo. Não está errado, não é? Quem está aí fora no dia a dia da conversa diz, não, igreja não é isso, o cara vai ficar até confuso. Então, se o seu amigo disse assim, passei em frente à sua igreja, mesmo que você saiba que, do ponto de vista bíblico, teológico, igreja não seja o prédio, é perda de tempo você querer corrigir ele, vai confundir a cabeça dele. Não, lá não é igreja. Falou, mas é o que então? Mudou? Falei, não, é igreja, mas não é igreja. Aí, né? Deixa ele vir e a gente matricula ele no EBD, ele vai entender. Então, vale a conversa, flui a conversa normal. Você passou em frente à minha igreja, faça uma visita. A nossa igreja está aberta lá domingos, de manhã e de noite e tal. E vai prolongar. Mas é claro que para a gente é importante a gente entender a diferença, para nós que estamos aqui dentro. Por isso a gente começa com esse conceito. Igreja, do ponto de vista bíblico e teológico, né? Você que está mais tempo na caminhada com Jesus sabe, igreja não é esse prédio. Né? Tá certo? Igreja é a reunião do povo de Deus, o corpo de Cristo. Irmão Luiz Padilha. O povo faz... Sim. Quando falam da família, não é? O Luiz pergunta pela família dele, ele também faz referência à igreja como família. Que joia, porque nós estamos falando da igreja como uma família, não é? A gente tem tentado, com essa afirmação, com essa palavra, né? Sublinhar assim, esse valor, a igreja como família. Isso é um valor, a gente vai trabalhar um pouquinho esse valor hoje aqui. Então, esse é o primeiro conceito. Igreja é a reunião do povo de Deus, tá certo? O segundo conceito é de discípulo. E aí, vamos lá, me ajudem, colaborem comigo nessa manhã. Compartilhe aí a sua percepção. Discípulo, o que é discípulo? Aluno, não é isso? Seguidor, aprendiz.
No caso, a gente usa esse termo, né, com uma característica mais religiosa, né? O professor, numa escola secular ou na universidade, não pega uma espécie de lista de presença e diz: atenção, os discípulos, né? Ele chama de quê? Alunos, ok? Então, a palavra discípulo significa também aluno, mas ele é um termo para dentro, para nós, né? Nós usamos essa expressão pensando especialmente não apenas em alguém que vai numa instituição e aprende e recebe informações sobre uma determinada área do saber científico, né, do conhecimento científico, mas de alguém que tem uma espécie de filosofia de vida de imitação de uma outra pessoa, quer ser igual ao outro, né? E isso também não é ser fã do outro, né? Às vezes a gente admira muito alguém e diz: eu sou fã dele, até imito alguma coisa, não é essa a ideia, mas a ideia de que você estabelecer como sua filosofia de vida, reproduzir, imitar, né? Em nosso caso, a quem? A Jesus. A gente aprende que nos tornamos discípulos no dia da conversão. Ali é o marco, não é? Zero da nossa caminhada, né? Do início da nossa caminhada como discípulo de Jesus. Me converti significa: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, entrego a Ele o governo da minha vida, e agora então vou aprender sobre o que significa seguir Jesus, ser igual a Jesus, imitar Jesus, não é? E aí por aí vai, tá certo? Na Kinaibai, dentro da construção, né, de vocabulário que a gente tem privilegiado para descrever a nossa visão e a nossa missão, a gente tem definido a igreja como a reunião dos discípulos de Jesus, a comunidade dos discípulos de Jesus. Então, eu queria já começar a afinar a nossa conversa nessa direção. Quando começarmos a falar de igreja aqui e ali em algum momento, claro que cabe dizer que é o povo de Deus e tudo isso está certo, mas eu quero convidar você a jamais esquecer de incluir nessa definição sua a ideia de que é uma reunião de homens e mulheres que se entendem como seguidores ou alunos de Jesus. Nós somos todos aqui aprendizes de Jesus, alunos de Jesus. Estamos tentando imitar Jesus na nossa vida, com a assistência do Espírito Santo, na medida que nos reunimos e lemos a palavra e refletimos. Então, o que a igreja é para nós? A reunião dos discípulos de Jesus. A reunião dos discípulos de Jesus. E o que é ser discípulo? É seguir Jesus. Certo? Muito bem. Olha o que diz Atos 2,44, leia comigo. E os que criam, mantinham-se unidos. Quem são os que criam? Os discípulos. E o que eles faziam? Mantinham-se unidos. E o que significa isso? Eles tinham tudo em comum, estão compartilhando suas vidas, suas histórias, suas experiências, suas alegrias e tristezas, suas necessidades. Estão se mobilizando em torno da causa de Cristo, estão se mobilizando em torno desta finalidade que cada um abraçou de forma individual e que ganha densidade, força e poder na comunidade, que é ser igual a Jesus. Quer imitar Jesus, quer reproduzir a vida de Jesus, quer dizer como o apóstolo Paulo, com plena confiança: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Homem, no Senhor Jesus. Então, esse verso 44 de Atos 2 nos dá, né, essa fotografia instantânea da igreja, e nos permite dizer isso. Então, o fundamento que nós acabamos de falar. O que a igreja é? É os discípulos, os que creram. E os que creram, não separados cada um na sua vida, né? Mas reunidos, unidos, mobilizados, compartilhando, tem coisas em comum, eles têm um projeto comum. Então, essa é a definição de igreja. Mas, gente, você já sabe pela experiência, não precisa ler a Bíblia para isso, quando você reúne as pessoas, né, sempre há a possibilidade de algumas tensões. Sempre há a possibilidade de um choque de expectativas. Né? As nossas individualidades, as nossas diferenças, o que nos torna únicos e singulares, né, às vezes conflitam com a singularidade, né, e a individualidade da outra pessoa. Isso acontece em família, não é? Marido e mulher se amam, fazem juros de amor no altar, casam, não é isso? Mas de vez em quando brigam. Eu e Renata jamais brigamos na nossa vida, a gente sempre, não é, foi dormir em perfeita harmonia, mas eu sei que é assim na vida de vocês, né? E é por isso que eu estou falando isso. Vai para o trabalho, é a mesma coisa.
vai fazer grupo de trabalho na universidade, equipe de trabalho, né? Estão lá as pessoas reunidas, um quer de um jeito, um quer do outro, um trabalha mais, outro trabalha menos, e fica a discussão no final, não sei se é assim ainda, bota o nome dele ou não bota, né, no trabalho, porque não veio, não ajudou, né? Fica discutindo se bota o nome do colega ou não, alguém mais misericordioso, não bota, quebra o galho, né? E alguém mais justo não deveria entrar, né? Botou gente reunida, tem dificuldade, mesmo que sejam discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós somos únicos, somos diferentes. Cada um tem a sua impressão digital, não é? A sua íris do olho, enfim, única. Somos discípulos? Somos. Nós somos comprometidos com Jesus? Somos. Entregamos nossa vida para Jesus? Entregamos. Mas nós somos únicos, nós somos diferentes. Isso gera algumas tensões. Olha só esse versículo de Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. O que aconteceu? Os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha só, gente, a igreja cresceu o número de discípulos, e eles não estão fazendo festa. Eles não estão dizendo assim, gente, a nossa igreja cresceu, isso é bom demais, né? Começamos com 10, temos 3.000 na primeira pregação, começamos com 100, temos 3.000. Agora, né, só com uma pregação de Pedro, imagina, né, como é que vai ser crescimento exponencial, né? Aquela coisa. Então, estou feliz, está crescendo, tem sacerdotes, mas o que acontece? Aumenta os problemas, aumenta as tensões, porque o crescimento da igreja traz diversidade. Não é? Quanto menor a igreja, mais ela tem a tendência a ficar mais ou menos todo mundo muito parecido um com o outro ali, né? Mas toda igreja vai crescendo um pouquinho aqui e ali, cresce para os filhos que vão chegando, uma nova geração, pessoas que vão vindo, sejam decididos, sejam de outra igreja. O fato é que esse texto de Atos 6:1 mostra que igrejas normais têm queixa. Igrejas normais não funcionam o tempo todo bem. Igrejas normais, né, têm pontos de tensão, têm demandas. E aí, essas demandas requerem o quê? Requer conversa, requer diálogo, requer novos contratos, novas combinações, novos acordos, tá certo? Mudou a igreja, cresceu, chegou gente, agora tem que se ajustar de novo, tem que fazer um ajuste nesse sentido aí, não é? E olha que eram todos judeus, a coisa vai ficar feia quando começar a entrar gentios na história, né? Porque aí os gentios vão se converter também, aí a coisa fica esquisita, porque por enquanto são judeus, né, de direita e de esquerda, tá certo? É judeu que vota em Bolsonaro e judeu que quer Lula para presidente. Então, sabe como é que é? Estão lá na igreja os dois judeus, tá certo? Esquerda e direita, extrema. E eles não estão se entendendo. Fala grego e fala hebraico. É só uma conexão, né? Para razoar, para dizer o seguinte, há tensões culturais, embora sejam todos judeus. Depois vão vir os gregos, vão vir sírios, vão vir gente que não tem uma etnia judaica, e aí a coisa vai ficando mais difícil. Mas a igreja é assim mesmo, né? Por isso, é muito importante, agora olha aqui então para mim, que começa a entrar no nosso tema específico, a gente estabelecer acordos, pactos, estabelecer, né, uma espécie de mesa redonda, onde a gente senta e diz, aqui é assim, ó, vamos trabalhar assim. E é com essa expectativa que a gente faz, às vezes, o esforço que as igrejas fazem, as lideranças das igrejas fazem, mesmo de empresas fazem, um esforço de tentar materializar, sair do plano das ideias, da conversa oral, né, verbal, para uma coisa escrita, mais material, né, de cunho até didático ou pedagógico, para instruir as pessoas, botando banner, botando prospecto, tentando estabelecer uma identidade comum, um senso comum, um projeto comum. E é dentro desse esforço para unir as pessoas, e no nosso caso, no caso das igrejas, para unir os discípulos de Jesus e diminuir as tensões e as queixas e alinhar melhor o trabalho, é que a gente começa a pensar qual é a nossa missão como igreja, vamos escrever, qual é a nossa visão como igreja, vamos escrever, qual é a nossa identidade como igreja, o que é que a gente crê, para a gente saber, né, o que a gente pode fazer, o que não deve, e assim vamos. É o que a gente tem feito desde 2017, de um modo específico, né, de maneira mais concreta, né? Muito bem. O que nos ajuda a alinhar as expectativas? Pense naquelas setinhas como se fosse, não é, um esforço, uma direção, uma expectativa de cada um de nós. Como é que a gente faz para alinhar as nossas expectativas, para irmos juntos, como igreja, como comunidade, em uma mesma direção? A gente precisa ter uma autocompreensão comum, ou a gente precisa saber qual é a nossa identidade. Aí eu estou falando entre aspas, né? A nossa compreensão de que tipo de igreja nós somos e queremos ser, temos a pretensão de ser.
Dentro dessa expectativa, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão? Né? É muito importante a gente saber disso. Qual é a nossa visão, qual é a nossa missão? Como é que a gente descreve ela? A missão de uma igreja é igual à da outra? Todas as igrejas, né, à luz da Bíblia, têm a mesma missão. Todo discípulo de Jesus é igual ao outro, né, porque o mestre é um só para todo mundo. Mas a maneira como a gente traduz, expressa, né, descreve, vai mudando um pouquinho. É muito importante a gente tentar alinhar, né, a nossa compreensão, as nossas expectativas. E aí entra dentro disso crenças e valores. Crenças e valores. Então, o que a gente quer com esta série? Conhecendo e vivendo os valores da família Ibaim. É dar mais um passo à luz das Escrituras e à luz do nosso momento histórico, desde 2017, para que a nossa igreja, como comunidade do Senhor Jesus e discípulo de Jesus, esteja ainda mais alinhada, mais, né, concentrada no esforço de realizarmos a obra que Deus nos deu para realizarmos. Amém? Muito bem. Vamos então relembrar aqui a nossa missão. Qual é a missão da Ibaim? Como é que a gente descreve isso? Está num prospecto, vai para o site, ainda só temos o Face. A gente resolveu ser simples e objetivo. Qual é a maneira como a gente descreve a missão da nossa igreja? Está lá. Fazer discípulos. Qual é a missão da Ibaim? Fazer discípulos. A missão da Ibaim é pregar o evangelho? Também. A missão da Ibaim é glorificar a Deus? Também. A missão da Ibaim é servir ao Senhor? Também. A missão da Ibaim é promover o reino de Deus? Tudo isso é uma maneira de escrever. De maneira objetiva, a gente estabeleceu essas palavras. Fazer discípulos de Jesus. A palavra-chave para nós é discípulo. Olha o que diz Mateus 28, 19, 20. Apenas uma referência. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Foi Jesus quem disse isso, certo? Está comigo? Agora, sublinhei algumas palavras. Façam discípulos. E aí a nossa missão, então, é fazer discípulos. A obra da conversão é de Deus, por meio do Espírito Santo. Mas Paulo diz ao Romano, a fé vem pelo ouvir. Então, qual é o meu papel, o seu como igreja, como discípulo de Jesus? Anunciar Cristo, pregar o Evangelho, apresentar o Evangelho, explicar o Evangelho, viver o Evangelho, ser um exemplo do Evangelho, uma amostra grátis do que o Evangelho pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, tá certo? E aí, na medida em que as pessoas vão respondendo ainda a isso, instrumentalizando a gente, instrumentalizando a pregação, instrumentalizando a nossa vida, essas pessoas dizem, eu também quero seguir Jesus, eu preciso de Deus na minha vida, preciso de Jesus na minha vida, e a gente integra eles pelo batismo, e aí a gente tem que fazer o quê? Ensinar eles. Mas é interessante que a expressão é ensinar a obedecer. O que lembra muito mais um processo do pai ensinando o filho, da mãe ensinando o filho, do que um professor em sala de aula dando aula sobre uma determinada matéria. A expressão ensinando a obedecer me lembra muito mais, né, o pai e a mãe elogiando ou corrigindo o filho num comportamento do que o professor de matemática explicando como é que faz a conta. Né? Dá uma explicação lá da matemática e diz, faça em casa aqui essa série de exercícios para memorizar a sequência lógica dessa conta. Mas ensinar a obedecer é diferente, é um processo contínuo de uma via de mão dupla, você fala, observa, vê, conversa, volta atrás, né, o outro se contrapõe, pergunta por quê, etc. É um caminho. Então, ensinar a obedecer é o que a igreja tem que fazer. O discípulo se faz assim, discípulo não se faz em sala de aula. A sala de aula, por exemplo, no caso da igreja, olha aqui para mim, a sala de aula do ensino bíblico é muito importante, eu diria fundamental na nossa formação como discípulo de Jesus. Mas não é suficiente, não é suficiente. Né? Assim como um pai, uma mãe, imagina a cena, eles sentam com seus filhos, né, e explicam, né, que eles têm que tomar banho quando chegam da escola. Estão combinados aqui, tem que tomar banho. Está aqui, o banho é importante por isso, a água vem de tal lugar, dá uma aula, né? Não sei que entra pelo cano, explica todo o sistema de onde vem a água, a importância, né, do banho, etc, etc. Esse pai também pode, imagina, né? É uma ficção, uma caricatura. Diz, agora os nossos filhos já sabem a importância do banho e sabem que tem que tomar banho. Eles vão tomar banho? Não é? Tem gente grande que a gente tem que mandar tomar banho às vezes, não é isso? Tem esposas que tem que lembrar o marido na hora de dormir, toma banho, meu amor, não é isso? Imagina o pai com filho e criança, não é isso? É um processo de acompanhamento. Então, fazer discípulos é um processo, ok? Muito bem, estamos relembrando a nossa missão. Nossa missão não fica só naquela frase, fazer discípulos de Jesus. Ela é a frase-chave, mas nós elaboramos ela um pouquinho mais e a gente, então, completou aquela frase dizendo o seguinte, como é que a igreja faz missão? Anunciando o evangelho, ensinando os outros discípulos
a serem discípulos e servindo, demonstrando compaixão e graça como Cristo fez. Tá certo? E aí baseamos isso em Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aí a gente pegou esse modelo de Mateus 9,35 e a gente entendeu que é isso aí que a gente tem que fazer. Fazer discípulos, anunciando o evangelho, como Jesus também pregou as boas novas do reino, ensinando os outros a serem discípulos, como Jesus disse ali que ensinava nas sinagogas, e servindo, não é? Servindo de cura, de agente de ajuda, de socorro, de assistência, demonstrando compaixão e graça, como Cristo fez. A nossa visão, vamos ler juntos, qual é a nossa visão como igreja? Então, a nossa missão, fazer discípulos. Qual é a nossa visão? Ser uma comunidade de discípulos de Jesus, mas aí a gente ampliou, com uma agenda centralizada na missão, que celebra o evangelho com alegria, que anuncia de modo contextualizado a fiel, que promove a formação espiritual olhando para o ser humano em todas as suas dimensões, por fim, trabalhando para estabelecer uma cultura do reino de Deus no mundo, como Cristo fez. Nós não vamos nos fixar nisso, isso é uma maneira de escrever, mas a expressão-chave é essa, ser uma comunidade de discípulos de Jesus. É o que nós queremos ser. Isso significa que Jesus é o centro, Ele é o centro do nosso interesse, a Ele toda a honra e toda a glória, não é? A Ele nós buscamos. Agora, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com alegria, procuramos fazer isso com simplicidade. O Evangelho é uma boa notícia, então não podemos celebrar um culto, celebrar o Evangelho com tristeza, no sentido de ato contínuo. Podemos celebrar com tristeza no dia, mas eu falo assim, é uma celebração que nos convida à alegria, à vida, não é? Tem esse vetor, né? Esse apelo, né? Estar juntos deve ser uma coisa que promove alegria. Agora, nós estamos no século 21, não é isso? Então a gente não pode ser uma igreja ou organizar a nossa igreja pensando, né, no século passado. A gente tem que olhar para o nosso contexto. Então usar multimídia ajuda, então a gente compra o multimídia, usa o multimídia. O que mais que pode fazer para ajudar na comunicação do evangelho? As músicas mudaram, o estilo de música muda porque uma geração vem com outra expectativa, então a gente vai fazendo transição no nosso estilo de música e por aí vai. É isso tudo que a gente está dizendo nisso aqui, né? O que vem depois, contextualizado e fiel. A gente entende que o ser humano, não é, tem necessidades físicas, emocionais, não é? Que a salvação não é apenas um passaporte para entrar no céu, não é isso? É um novo estilo de vida que a gente vai aprendendo a viver. Isso é o discipulado, o aprendizado de um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? O estilo de vida ilustrado na pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso Senhor, e trabalhar juntos para estabelecer uma cultura de reino de Deus. Isso significa o testemunho que cada um dá, significa o que a gente faz como comunidade, quando a gente apoia projetos sociais e por aí vai. Bom, essa é a nossa visão, mas não se esqueça, o resumo é isso, ser uma comunidade de discípulos de Jesus. A nossa missão, fazer discípulos de Jesus. Ok, é dentro desse contexto que a gente vai falar dos nossos valores. Abra sua Bíblia então aí, porque não tem ali na projeção. João 13, 35. Evangelho de João 13, 35. Nós vamos falar sobre comunidade. A comunidade é um valor. O que significa isso? O que essa afirmação significa? Que implicações ela tem para nós aqui, nessa manhã? Então vamos ler lá. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. A Bíblia diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou ler mais uma vez. Esse texto merece ser lido outra vez. João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está claro, bastante claro, o que essa afirmação quer dizer. A nossa comunidade, a nossa igreja, como a reunião dos discípulos de Jesus, vai causar um impacto em quem se aproximar dela, na medida em que perceber que existe amor entre a gente, que nós compartilhamos de um relacionamento amoroso uns com os outros.
palavra aí, no original, é ágape, você sabe que tem aquelas 3 palavrinhas gregas, né? O amor no sentido entre homem e mulher, amor eros, o amor filéu, né? Que é uma palavra para descrever afeto entre amigos, e o ágape, que é esse amor abnegado, sacrificial, representado, a palavra no especial que fala do amor de Deus. Essa é a palavra que Jesus usou, segundo João. Ele disse: vocês serão reconhecidos como os meus seguidores, se vocês se amarem de um modo abnegado, sacrificial, comprometido, né? Assim como eu e o Pai nos amamos e o Pai ama todos nós. Esse é um elemento chave da identidade de um discípulo de Jesus. Um estilo de vida e uma conduta de vida que pode ser descrita, né, como uma conduta amorosa. Mas você sabe, e eu sei, que nós não estamos falando de sentimentalismo, nem de amor romântico. Sabe aquela imagem do coraçãozinho que, né, você vê às vezes, né? Nós estamos falando de uma conduta de compromisso, de cumplicidade, né, de consideração uns pelos outros, caracterizado por respeito, caracterizado por um senso de responsabilidade mútua um com o outro. Não envolve o sentir-se apaixonado, não é isso, mas um relacionamento de convivência em que a gente promete um ao outro nos tratarmos com respeito, com amor, com consideração, nos ajudarmos nas nossas necessidades, socorrermos uns aos outros. É disso que nós estamos falando. E aí eu queria, então, frisar nessa primeira palavra, depois daquela introdução, e vamos falar bem pouquinho, sobre a comunidade como um valor. Por que eu digo que a gente vai falar um pouquinho? Porque a gente teve lá em maio uma série sobre koinonia. O que a gente estava fazendo naquela ocasião? Trabalhando esse tema. Comunidade, como um valor. Só que a gente entendeu que no segundo semestre a gente quer trabalhar de maneira mais objetiva. Então a gente já falou bastante sobre koinonia, sobre comunhão no primeiro semestre desse ano. Eu quero aqui, só como parte dessa introdução, sublinhar algumas coisas que nós não sublinhamos naquela primeira série. Naquela série tinha muito, a nossa preocupação era muito a ver com a qualidade dos relacionamentos e o nosso foco tinha a ver como ponto de partida dos conflitos. Aqui eu quero que você entenda que quando a gente fala comunidade aqui, nós estamos pensando nesse compromisso junto que a gente estabelece, nesse pacto de convivência e de trabalho por uma causa. Quando falamos de comunidade, então, aqui nessa manhã, nós estamos falando de quê? De convívio e cuidado mútuo, de presença e participação, de contribuição e de cooperação. A comunidade importa. Está ligada à comunidade, está convivendo na comunidade, está comprometida com as necessidades da comunidade. Isso para nós é um valor. Nós queremos que isso seja um valor bem trabalhado. Estar presente, integrado e participando é um valor. Nós queremos que cada membro desta igreja, cada homem e mulher que dê um passo na direção de ser um discípulo de Jesus, tenha presença, tenha envolvimento, tenha participação. Nós desejamos que todo mundo contribua, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista das ideias, seja do ponto de vista dos talentos, seja do ponto de vista de dedicando um tempo para realizar alguma coisa, mas que todo mundo coopere com aquilo que essa comunidade se propõe a realizar. E por que nós queremos frisar isso nesta manhã e nesta série, a comunidade como um valor nessa perspectiva de convívio, cuidado mútuo, presença, participação, contribuição e cooperação? Porque o contraponto que existe a este valor hoje é o da individualidade. Eu creio que em nenhum outro momento da nossa caminhada como sociedade, a nossa individualidade foi tão valorizada. De certa forma, até mesmo os movimentos sociais, chamados movimentos sociais das minorias, e nesse caso entra, inclusive, as questões que envolvem aí os movimentos, né, de gênero, as pessoas dizendo, não, a minha individualidade, eu tenho direito, as discussões sobre aborto, eu tenho direito, é o meu corpo, né? Há uma potencialização da nossa individualidade em detrimento de um outro valor, que é o valor da comunidade.
Só que uma sociedade que potencializa a individualidade é uma sociedade potencialmente conflitiva. Porque é mais ou menos como marido e mulher, que depois de discutir um assunto, diz, eu não cedo, eu também digo, eu também não cedo. O que acontece com esse casamento? Vai dar divórcio. Vai dar divórcio. Claro, estamos simplificando, né, os conflitos conjugais aí muito, né, mas é só para você entender que se duas pessoas não concordam, diz a Bíblia, como é que elas andarão juntas? Ah, mas não concordam em tudo. Ah, não concordam em tudo, claro. Mas é possível concordar em alguma coisa. E é nessa direção que vai o nosso esforço. Nós convidamos cada membro desta igreja e nós queremos trabalhar isso como um valor nos nossos relacionamentos, na nossa política ministerial e pastoral junto de vocês, de que é importante conviver, de que é importante estabelecer vínculos de cuidado mútuo. Quando a gente propõe uma estrutura, como, por exemplo, os grupos de pastoreio e serviço de GPS, nós estamos querendo promover isso. Por quê? Porque nos grupos de pastoreio e serviço, a possibilidade de convívio e cuidado mútuo é potencializada, mas não na congregação, não no culto. Muitos chegam aqui, o culto já começou, e muitos é força de expressão. Alguns chegam aqui quando o culto já começou, e alguns vão embora quando o culto ainda nem terminou. Como é que vai estabelecer convívio e cuidado mútuo? Perde informações de aviso, perde a última palavra que foi dada, não é? Aí a gente produz o informativo. Vamos produzir informativo com as informações, porque se ele não pegou o aviso, mas se ele leu o informativo, ele sabe. Mas a experiência já ensinou, não sei porquê, Freud deve explicar, ou é uma questão, sei lá. A gente pega esse negócio e quase sempre a gente não lê muito, né? A gente lê, começa a ler a pastoral, que a gente gosta de ler a pastoral, mas não lê, né? Tem a visão seletiva, não sei porquê, não. Mas está ali algumas. E a gente pergunta assim: vai ter tal coisa? Vai ter tal coisa? Muda. Mas estava no informativo, ninguém leu. São esforços que nós temos para integrar. Agora, é um valor que haja convívio, que haja cuidado, que haja presença, que haja participação. Então, os grupos de pastoreio e serviço é um reflexo desse valor. Porque se não fosse, o que nós faríamos? Faz só culto, irmãos. Só o culto, a gente vai para cá e canta bastante, faz 3, 4, 5 cultos, e você escolhe o melhor culto que você quer vir, o melhor horário, e a gente faz igual, tem igrejas que faz assim, igrejas contemporâneas aí, pós-modernas ou neopentecostais, né? A IUD faz assim, não é isso? A gente abre no final de semana, eles abrem de segunda a sexta, né? O horário comercial está lá amanhã, tá, à noite você escolhe. Enfim, não esse é um valor para nós, então não basta que as pessoas venham, assistam culto e vão embora. Isso é um desconforto. É membro da igreja, mas eu vou lá, assisto o culto e vou embora. Nós não achamos que está bom, a gente acha que isso não está legal. Presença, participação, contribuição, cooperação, outros elementos para descrever a expectativa que nós temos para que haja envolvimento. Sabe por quê, gente? Porque quando Jesus disse aqui que nós temos reconhecido como discípulos dele, se nós fizéssemos o quê? Nos amássemos. Amar implica envolvimento. Implica em despender tempo, amar implica em despender recursos, amar implica em renúncia pessoal, né, em favor de uma comunidade, de um grupo, de uma ação. Voltando ao pequeno exemplo singelo que eu dei do casal, ele diz, eu não cedo, ela diz, eu não cedo. Os filhos estão reunidos para participar dessa conversa e eles dizem, também não concordamos. Né? Vamos imaginar que fosse uma conversa simples, né? Sobre onde vão passar as férias. E um quer passar em tal lugar, outro quer em tal lugar, não sei, não é uma discussão, e a família não entra em acordo. Eu não cedo, como é que vai ser as férias dessa família? Alguém tem que ceder, não é isso que diz lá o título do filme, o título do livro? E aí alguém diz, não, então tá bom, este ano eu abro mão do lugar que eu queria para fazermos o que você quer. Quando a pessoa faz isso, isso é um ato de amor. Ela está se sentindo contrariada, ela está pensando, vai ser chata essas férias, eu vou para um lugar que eu não gostaria de ir. É um sacrifício que ela faz. Ela não está feliz, estou feliz que eu abri mão do que eu queria. Tá certo? Então, não estamos falando de amor romântico, estamos falando desse pacto de convivência, essa aliança de que a gente vai estar juntos. Voltou? Cadê? Né? Então, quando a gente usa essas palavrinhas aqui, convívio, cuidado mútuo, presença, participação, contribuição, é disso que nós estamos falando. Estamos querendo dizer com isso que se a comunidade é um valor, não podemos ficar satisfeitos na medida em que a gente percebe que há pessoas que aparecem
aqui no primeiro domingo do ano e voltam no segundo domingo do ano, e nos outros domingos do ano não são aqui com a gente. Não faz sentido isso. A gente não está alcançando nosso objetivo com essa pessoa. Ela não está inserida, não tem convívio, não tem cuidado, não tem presença, não tem participação, não tem cooperação. A gente precisa ir em busca dela. Há muitas razões para, às vezes, alguém não se envolver, gente. Primeiro, porque a gente, às vezes, se fere mesmo. Vai para a convivência mais estreita com as pessoas, começa a se envolver com a igreja, e alguém diz uma coisa grotesca para a gente, tem um gesto grotesco, a gente fica ferido. E aí você quer ficar ferido o tempo todo? Não é isso? Você não quer. Aí você, às vezes, tem uma relação mais distante, né, de uma comunidade, de um grupo, de um movimento. É natural que você está ferido. Às vezes é porque simplesmente você também não quer se sentir muito exposto, aquela sensação de que foi invadido na sua privacidade. Há vários motivos, até legítimos, não é? Mas não é possível crescermos em amor sem esses riscos. Sem esses riscos. Não é? É mais ou menos como querer desfrutar de novo, só como figura de linguagem, não é? Da felicidade da vida conjugal sem os aborrecimentos da vida conjugal. Lamento. Não dá. Felicidade conjugal não é um prato feito. Aliás, não é um self-serve, né, que você escolhe aqui coisas boas, aqui do marido, da esposa. Agora, no casamento é ideal. Só peguei as coisas boas dele e dela. Não tem. É prato feito, é executivo. Tá certo? Você paga o preço único e o cara já traz o prato prontinho para você. E tem coisa que só descobre depois que você levanta o alface e descobriu. Né? Né? Tem coisa que só depois que você, né, levanta o alface que você descobre que está no prato. Vem junto. Né? O mais que a gente faz para uma questão de educação é botar no cantinho. Né? Mas é isso que a gente está falando. Comunidade é um valor. Agora, preste atenção nisso. Ignore o valor da comunidade, o que resta? Ignore o valor da comunidade e o que resta é uma caixa vazia. E o que fica é apenas uma instituição vazia de sentido e propósito, geradora de uma religiosidade infrutífera, como uma caixa vazia. Por quê? Porque ser comunidade, cuidado mútuo, convivência, trabalhar juntos, cooperar, participar, conviver, estar mobilizados juntos, faz parte da própria essência que a igreja é, do ponto de vista bíblico. Não é possível ser igreja e não ser uma comunidade. Lembra? Os que criam estavam como? Unidos, juntos. João 13, 35. E eles serão conhecidos como meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Tem que estar junto para se amar, né? É um compromisso de convivência. Agora, retire esse valor, ou ignore esse valor. O que resta, gente? Vai ter instituição, vai ter prédio, vai ter pastor, vai ter diretoria, vai ter movimento financeiro, estatuto, regras, um monte de coisa. Mas o que resta, nesse monte de coisa, é só instituição religiosa infrutífera. A crise de algumas pessoas com a igreja até passa por aí, eu acho. Não conseguem enxergar que, com todos os desafios que a convivência mais próxima traz, isso é um valor que a gente precisa preservar, algo importante na nossa formação como discípulos de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa quer ter um compromisso com Jesus e ela mantém uma relação com a instituição. Tá certo? Se ela contribui, né, para que a instituição funcione, ela vai cobrar pelo serviço da instituição. Vai cobrar pelo serviço da instituição. Cobrar desempenho pastoral, cobrar desempenho, né, dos produtos, se a igreja está limpa, se está ordenada. Né? E não é que não devemos cobrar qualidade, né, e excelência do nosso ambiente, excelência é outro valor, vamos trabalhar isso em outra ocasião, mas o que eu estou dizendo é que a relação não é mais humana, é institucional. E a nossa relação é uma relação igual de um cliente que vai num restaurante, em que um garçom estranho serviu você, em que o cozinheiro estranho preparou a sua comida, em que o gerente é estranho, você nem sabe quem é, gerencia aquela casa. Aí você senta naquele restaurante, come aquela comida que foi preparada por um estranho, também servida por um estranho que você aprendeu a chamar de garçom, e que estão sob a supervisão de um outro estranho chamado gerente. E tem também o dono do negócio, que nem está ali.
Se você não for bem servido, você se queixa, que você está pagando por aquilo. Agora, se você vai no restaurante e o dono é seu amigo, e o cozinheiro é um amigão seu de convívio de longa data. Inclusive, você foi lá porque ele disse, vai no restaurante, eu estou trabalhando. Lembra de fulano, nosso amigo? Lembro. Nós montamos um restaurante juntos, é meu amigo, ele serve a comida. Você pode ainda se queixar de que a comida não foi boa, de que a comida foi cara. Aí quem serve a você, vou dramatizar ainda mais, quem veio servir a você, por acaso, é um outro amigo. Então, só tem amigo. O garçom é um amigão seu. Você joga bola no fim de semana com ele. O gerente, cozinheiro. Aí a comida não é mais tão boa, mas, por incrível que pareça, de vez em quando você ainda vai naquele lugar. Por causa de quem? Por causa dos amigos. Das pessoas. Porque você torce para que o seu amigo dê certo. Você pensa assim, não está muito bom, mas tem que melhorar. De repente você arrisca até dar umas dicas para ele. Não é isso? Se você sabe trabalhar com marketing, e você percebe que o comercial, o prospecto que faz propaganda do restaurante é ruim, você diz, cara, melhor esse prospecto seu, está muito ruim, é teu amigo. Aí o cara, pô, mas é caro, rapaz, não consigo fazer. Eu falei, então foi o seguinte, sou teu amigo, vou fazer para você isso de graça. No restaurante do estranho, você cobraria. O estranho dizia assim, eu queria fazer um prospecto, eu sou formado em marketing, faço por X, eu faço esse prospecto para você. Mas lá no seu amigo, você não cobra. Você percebe a mudança? Quando a gente esvazia a igreja de um senso de comunidade, o que resta é uma instituição. Mas quando a gente faz um esforço de entender que a gente precisa estar junto, trabalhar junto, cooperar uns com os outros, e não estamos falando de intimidade 100% de todo mundo, porque nem dá, né? Por isso que a gente faz, né, grupos de afinidades, mas esse senso comum é diferente. E é disso que nós estamos falando. Queria terminar então com esse versículo. Vamos ler? Hebreus 10, 25. O que diz aí? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Amém. A recomendação de Hebreus, qual é a recomendação deles? Gente, não deixe de congregar, não deixe de estar reunido, não deixe de fazer os esforço de estar lá presente, de conviver, de ajudar no cuidado mútuo, de dar a sua cooperação, de dar a sua contribuição, de estar presente, de participar. Não deixe. Por que ele diz isso? Porque é uma tendência humana, não de hoje, nem do nosso dia, mas desde aquela época. Hoje pode ter sido potencializado, mas de alguma forma, desde que nós pecamos e caímos na presença de Deus, conviver sempre foi uma coisa muito difícil. Agora, o que é importante é a gente entender, olha aqui para mim, estou terminando, é que de algum modo estar juntos como comunidade de discípulos de Jesus faz parte do plano de Deus para que eu seja um discípulo melhor. Porque é mesmo no convívio, às vezes, não é? Do dia a dia da comunidade, eu falo da igreja, tá? É que a gente aprende a ser paciente, que a gente aprende a ser mais flexível, a gente aprende a falar, a ouvir, a gente aprende a fazer mais acordos, não é? E pode até não, pode ser que a gente não perceba isso. Né? Se a gente aprende em casa a conviver, a gente leva essa capacidade de conviver bem para a igreja. Mas o contrário também é verdade. Às vezes, no convívio com a igreja, eu aprendo a viver com meus filhos. Às vezes, no convívio com a igreja, com as mulheres da igreja, vivendo, sofrendo, observando o convívio das mulheres da igreja, eu entendo um pouco mais a minha própria mulher. Olhando para alguns homens e observando, de algum modo, o convívio desses homens com suas famílias e seus filhos, eu aprendo a ser um pai mais ajustado.
a ter uma leitura mais equilibrada da minha própria família. Então, a gente costuma dizer, a igreja reflete as famílias que tem. É verdade, mas não é toda a verdade. Porque se a igreja tem uma boa experiência de comunidade, isso também se transborda e derrama como bênção para as famílias da comunidade. Em outras palavras, se os meus filhos aprendem que é importante aprender a conviver na comunidade, eu acho que eles aprendem que é importante conviver entre eles como irmãos também, na menor comunidade que eles conhecem, chamada família. Eles vão aprender a conviver melhor com as diferenças na universidade, quando tiverem que fazer trabalho em grupo. Por quê? Porque fizeram um estágio num negócio chamado GPS. Só que lá na universidade, não há uma base bíblica espiritual que fundamente aquelas relações. Que ele possa invocar na reunião do grupo e dizer, gente, nós somos de Jesus. Vocês vão dar risada na cara dele. Mas no GPS tem uma base de formação espiritual que nutre aquela relação. E que eu creio, eu espero e oro para que ele leve isso para lá. E ele olha para aquele grupo e diga, isso aqui é uma confusão danada, mas é possível fazer alguma coisa diferente aqui nesse grupo e ter um desempenho melhor. Então, a comunidade é um valor, não só porque é bonitinho, está junto, é porque, de alguma forma, isso contribui para a minha formação espiritual e para a sua formação espiritual, com todos os desafios que ela apresenta. Portanto, é isso mesmo. Faça o esforço para estar presente, para conviver, para dar ajudando, para cooperar. Vamos pedir isso de todos os membros. Vamos pedir isso de todos os membros. O que a gente faz com o membro ausente? O que a gente faz com o membro que não quer saber de estar presente? Como o membro faz? A gente faz o que tem que fazer, é amar. Não é? Amar todo mundo. Nós não somos um quartel, não somos um clube que inclui ou desliga alguém porque não pagou a mensalidade, não é certo? Como é que a gente trata, né? Alguém está falando comigo lá numa discussão de uma igreja em que alguém estava discutindo sobre se algumas pessoas que não contribuem financeiramente devem ou não participar de algumas discussões e tal, etc. É uma discussão, né? É uma questão, né? Só que me parece que é uma questão que lembra muito a reunião de condomínio, né? Não lembra a discussão de família, né? Não lembro uma reunião de amigos. Não me lembro uma reunião de irmãos. Então, a minha opção pastoral é que não interessa. Amém? Comunidade é um valor. Comunidade é um valor. Alguns estão mais adiantados na sua caminhada com Deus, outros estão menos adiantados. Alguns já têm cabelo branco, os outros ainda têm cabelo. Não é? Somos diferentes e as nossas individualidades vão provocar algumas tensões. Porém, é um valor. A gente vai fazer o esforço todos os dias de cultivar isso. Vamos ficar de pé e vamos orar. E a gente termina com uma canção. Vamos ficar de pé. Os músicos podem vir para cá. É uma música bem bacana que eles prepararam. Está dentro do nosso tempinho aqui. Que horas são? Vai dar aqui 11. Está certo? Essa é a minha hora. Ajudem aí. 11h25, 26. É? Vamos orar. Depois a gente canta essa canção para fechar. Senhor, te damos graças, te damos louvor, te damos glória mais uma vez. Quando nos reunimos aqui como tua igreja, diante da tua palavra. Senhor, tu nos conheces, a cada um de nós, que estamos aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que não têm vindo, inclusive. Ó Deus, ajuda-nos a ver na reunião da comunidade um valor, que a gente possa promover a comunhão, a integração, que nós possamos aperfeiçoar, ó Deus, a nossa capacidade de estar juntos, nos ensina a conversarmos uns com os outros, com amor e respeito, nos ajuda, ó Deus, a celebrar acordos, pactos, alianças em torno de um projeto, de uma causa, a lidarmos, às vezes, ó Deus, com uma decisão da comunidade que não é aquela que nós queríamos que fosse tomada, que a gente seja capaz de superar essas diferenças dos vários pontos de vista, ó Deus,
E que a gente possa experimentar isso que a Tua palavra tem nos ensinado nessa manhã. O valor de estar juntos, de um ajudar o outro, de um cuidar do outro, de sermos pacientes uns com os outros, de aprendermos a sermos pacientes, amorosos uns com os outros, para que quem chegar mais perto, quem se aproximar da gente, quem resolver cruzar, ó Deus, pelas portas dessa comunidade, não encontre apenas a casca vazia, a caixa vazia, essa casca de uma instituição religiosa que é infrutífera, que oferece serviço religioso, música para entreter, pregação para divertir, mas, sobretudo, que ofereça vida com o Senhor. Ó Deus, que a Tua presença seja real em nosso meio, que a presença do Teu Espírito Santo seja densa em nosso meio, que quando alguém entrar aqui, mesmo na celebração do culto, e lançar um olhar superficial sobre a nossa comunidade, sobre a maneira como nós convivemos, nos tratamos, sobre a nossa agenda, a nossa rotina, que essa pessoa não tenha outra conclusão e inevitavelmente reconheça que o Senhor está entre nós e que nós somos discípulos do Senhor Jesus e que levamos seguir Jesus a sério. A sério. Então abençoa-nos, ó Deus, dessa forma, que estar em comunidade, viver em comunidade, conviver na comunidade seja um valor, verdadeiramente um valor para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.